Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dia da consciência negra, que bem poderia ser chamado dia da paciência negra, porque é um dos dias do ano onde você vê mais atos de discriminação e de preconceito. Deveria ser um dia diferente, mas não é. É um dia em que o povo negro precisa amargar quem não passa pelas suas dores, dando opinião sobre elas. É o dia que a gente ouve sempre que a gente não precisa de uma consciência negra, mas de uma consciência humana. Ora, se a gente tivesse uma consciência humana, brancos não teriam escravizado negros por tanto tempo. A gente tem um histórico de racismo nesse país inacreditável. E isso invade a nossa área todos os anos. E invade como? Invade com práticas estereotipadas dentro dos centros de educação e com comentários preconceituosos em grupos de educação, sem contar em outros grupos. A gente entende esses comentários em outros espaços, em grupos de educação, isso choca muito a gente. Fazendo pesquisas ontem, num dos mecanismos do Google, sobre o termo consciência negra, o nome Morgan Freeman subiu 130% nas buscas. E eu vou explicar para vocês por que o nome Morgan Freeman subiu 130% na busca. Por quê? O Morgan Freeman é um negro. E existe uma frase atribuída a Morgan Freeman, eu nunca fui pesquisar profundamente para saber se a frase é dele, falando sobre essa questão de que não há necessidade de termos uma consciência, um dia de consciência negra, porque nós temos uma consciência, precisamos ter uma consciência humana. Ou seja, a pesquisa é feita no intuito de deslegitimar a data comemorativa, de deslegitimar o movimento negro, e aí se procura a fala de um negro para se mostrar um preconceito velado. Um preconceito que muitas vezes eu prefiro acreditar que existem colegas que não sabem que tem, que não entendem o que é preconceito velado. Eu prefiro acreditar que é isso. Eu prefiro acreditar que é falta de aprofundamento num tema. Eu prefiro acreditar que é fruto de senso comum. Porque eu não imagino que uma pessoa tenha estudado sobre a história desse país e a história do povo negro e consiga simplesmente abrir uma rede social e falar que a gente não precisa de consciência negra. Falar que a gente não tem necessidade nenhuma de trabalhar a consciência negra na escola. Falar que cultura africana ou cultura afro-brasileira é coisa demoníaca que não se deve ser trazido para o seio da instituição escolar. Eu não acredito que em pleno século XXI, uma pessoa que use palha de aço para construir o cabelo de uma pessoa negra faça isso. Eu não quero acreditar que professores façam isso por querer, pensando. Eu prefiro acreditar que não houve uma reflexão aprofundada sobre isso. E muitas vezes, por a pessoa não ter passado por esse processo de ter sido chamado de cabelo de bombril, cabelo de picho, né? Por ter sido afastada por conta do seu cabelo, dos seus traços identitários, aí a pessoa traz esse material e diz assim, olha, vamos confeccionar aqui uma atividade de artes e a gente vai fazer o cabelo de uma pessoa negra. E que material a gente vai trazer para isso? Bombril. É algo que você nem imagina que possa ser pensado por educadores, que possa ser pensado por professores. E muitas pessoas vão dizer, mas isso não tem nada demais, não há problema em se fazer isso. É uma bobagem se fazer isso, né? O que é que tem de mais? Tem cabelo que parece bombril. Ou seja, o comentário já diz tudo, né? O preconceito está ali, a discriminação está ali. Você não verá em nenhum momento alguém utilizando bombril para fazer o cabelo de uma pessoa branca.
Branca de Neve cabelo de Bombril você jamais verá. Você não verá Ariel cabelo de Bombril, de jeito nenhum. Você não verá Aurora cabelo de Bombril. Mas é possível que você veja Tiana cabelo de Bombril, porque é negra. E eu vi muitos trabalhos agora bem mais ressignificados, com a palha de aço puxada, com a palha de aço, né, bem diferente. Mas eu já vi rolinho de papel higiênico com uma bucha de Bombril e 2 lacinhos. E a gente vem falar de consciência, né? Consciência. Primeiro você precisa ter consciência de que existe um movimento de luta de um povo. Você precisa ter consciência que esse povo ele foi escravizado. Esse povo não nasceu escravo. Ele foi escravizado. Você precisa ter consciência que no momento que você traz uma atividade para a sala de aula, essa atividade precisa ser fundamentada e bem fundamentada. Se for para você falar sobre consciência negra, cercada de preconceitos, não fale. Porque você diminui a criança negra que está no seu espaço de sala de aula. Você diz para ela que tudo bem chamarem ela de cabelo de Bombril, porque o cabelo dela realmente parece com palha de aço, porque o cabelo do negro parece com palha de aço. Um professor que não consegue fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, e mais, eu acredito o seguinte, existem muitas práticas pedagógicas espetaculares. E existem muitas práticas pedagógicas mal pensadas. E todo mundo pode, num determinado dia, não pensar tão bem e acabar trazendo algo que achava que era positivo e não é positivo. E a gente tem que estar aberto a escutar. Então, eu já passei pelo processo de alguém me dizer, essa atividade não é legal. Por quê? Porque essa atividade não retrata aquilo que a gente acredita enquanto movimento. E é uma atividade preconceituosa. E no primeiro momento você tem o impacto de pensar, puxa, mas eu fiz com tanta boa vontade, eu fiz com tanta alegria, eu busquei, eu me empenhei, mas isso faz com que uma atividade deixe de ser inadequada? Não. Isso faz com que uma prática seja uma prática que a gente deve evitar? Não. O nosso esforço, né, em conseguir um material para executar uma atividade não diminui nada o preconceito que aquela atividade vai firmar, o estereótipo que aquela atividade vai firmar. Então a gente pode se fechar no nosso casulo, desconsiderar o que o negro fala e ficar com a nossa ideia e fazer a atividade do jeito que a gente quiser. Ou a gente pode pedir desculpa por ter ofendido e buscar fundamentação para na próxima prática, na próxima atividade, a gente fazer algo que realmente seja significativo. Hoje eu conversava com uma colega professora. E a gente falava sobre essa questão da consciência negra. E ela falava, tem certas discussões nos ACs, que aqui a gente chama AC, nas reuniões pedagógicas, que eu me pergunto como que a pessoa não consegue, né, se aprofundar no tema. E eu falava para ela, chegou a menina bonita do laço de fita, né? E ela disse, todo mundo já está dizendo, ninguém aguenta mais a menina bonita do laço de fita. Não é que a menina bonita do laço de fita não seja uma história boa. É uma história boa, mas não é a única história. A gente tem outras, diversas histórias para trabalhar. A menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Ok. Mas todo ano, todo santo ano, entra ano e sai ano. Só essa história? Aí agora a gente vem com o cabelo de Lele, que se popularizou, e fala de cabelo. E aí o cabelo de Sara, que popularizou, e se fala também de cabelo. E é importante falar de cabelo. Não é que não tem importância nenhuma falar de cabelo. Mas a gente precisa falar da cultura. Não apenas dos traços identitários. A gente tem a questão dos traços negroides, que precisam sim ser valorizados, né? A gente tem a questão do cabelo, que não pode, sob hipótese nenhuma, ser comparado com bombril, com palha de aço. Mas a gente tem tantas outras questões. A gente tem que trabalhar com uma cultura muito vasta
e ter muito cuidado da forma como a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Por quê? Primeiro, não foi uma cultura valorizada. Segundo, foi uma cultura demonizada por muitas pessoas e ainda hoje, inclusive, por professores. E terceiro, que a gente precisa também levar em consideração, é uma cultura que não interessa a muitos professores. As pessoas não querem saber. Você fala de capoeira, ninguém quer saber. Você fala de religiões de origem africana, né? Dos contos, das lendas, de histórias que envolvem aí o nome dos orixás e misericórdia. Começa uma confusão. O que é, no mínimo, assombroso. Passa nesse grupo, em todos os outros grupos, crianças na Páscoa, né? Cantando Não Foi o Coelhinho que Morreu na Cruz. E ok, tá tudo bem. Passa no Natal a criança cantando aquela musiquinha Está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Mas se você traz uma história africana que fala de Ogum, que fala de Iemanjá, aí começa a confusão nesse grupo e em todos os outros grupos. O que prova que tudo que está ligado às questões do negro na sociedade brasileira estão cercadas de preconceito, e o preconceito não é algo apenas que está fora dos muros da escola, o preconceito é afirmado dentro da sala de aula por muitos professores. A gente precisa entender que quando você faz um evento de cultura negra, você não pode limitar esse evento a uma contação de história da menina bonita do laço de fita ou uma dança da menina bonita do laço de fita ou de qualquer outra coisa. Você precisa de aprofundamento. Você precisa prestar atenção naquilo que você está levando para a sua sala de aula. Isso acontece em relação à cultura afro-brasileira e isso acontece em relação à cultura indígena, porque as pessoas não entendem e não fazem questão de entender a importância dos movimentos. Se o professor para 10 minutos que seja para ouvir um especialista, como o AD, por exemplo, falar sobre blackface, ele começa a entender o que é blackface. Se ele faz uma busca sobre a questão dos clubes de eugenia no Brasil e ele não consegue tremer, né, com o que aconteceu neste país para exterminar o povo negro, que espécie de professor é essa? Então a gente tem um professor que não consegue ver a realidade, enxergar a realidade. Então, quando se fala em escravidão, muitos professores não falam que os negros foram escravizados. Eles falam os negros escravos. Os escravos. Não se fala que eles foram escravizados. Que são pessoas que foram escravizadas, não são escravos. Não nasceram escravos. Pessoas que foram escravizadas. Mas se fala os escravos, e aí você pega essa criança negra e você coloca ela novamente na condição de escravo. Uma pessoa que não consegue pensar, analisar, ter empatia, um mínimo de empatia. Analisar que você estava na sua terra, vivendo a sua vida. Que alguém chega na sua terra, te arranca de lá, te joga dentro de um porão de um navio, cruza os mares com você, te traz para uma fazenda num lugar completamente desconhecido. Você é vítima de todas as violações possíveis. Porque eu acho que quem não acredita em dívida histórica, por exemplo, é uma pessoa que não consegue, que pensa que quando se colocava os negros dentro de um navio negreiro, era com muito cuidado. Vinha de primeira classe. Que essas meninas e que essas mulheres não passavam por coisas inimagináveis. E os meninos também. Os estupros recorrentes. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: se você torcer a bandeira desse país, vai pingar sangue. A nossa história é feita em cima do genocídio de indígenas. A nossa história, quando eu vejo, por exemplo,
aquele samba enredo muito forte da Paraíso Tuiuti, que ela fala, foi o rei Aguibá preso na corrente. Você imagina o que é que você ser rei no seu país e alguém lhe levar à condição de escravo? Você entende que quando ela fala que nos canaviais onde se plantava a gente, você está falando de pessoas que morriam como se fosse bicho, e você não leva, nem bicho você coloca em determinadas condições? Quando você não consegue fazer uma análise da realidade, retroceder para além do seu mundo, para além das suas vivências, e chegar até esse povo, e perceber que depois que se assinou uma lei áurea, que não foi um favor, que diga-se de passagem, a princesinha não foi uma princesinha maravilhosa que libertou esse povo. Isso é uma mentira que é contada na escola. E que foi contada na escola, a lei do sexagenário é uma vergonha. Chega a ser cômico se não fosse trágico. A lei do ventre livre e tantas outras leis que eram piadas, que eram conversa fiada. Se você não consegue fazer uma análise que essas pessoas, depois de terem sido trazidas, escravizadas, muitos nasceram aqui e foram escravizados. E depois disso, trabalharam a vida inteira a troco de nada, sem receber salário, comendo mal, dormindo mal, vivendo mal. Essas pessoas foram lançadas para fora das fazendas. E aí se começa o tal do branqueamento do Brasil. Se traz imigrantes de um país onde as pessoas são brancas. Se pega essas pessoas que estavam nas fazendas passando o diabo, coloca-as livres na sociedade para sofrer toda a sorte de preconceito que sofre até hoje. Essas pessoas são confinadas em cortiços, nos piores lugares da sociedade, e hoje nas favelas. Essas pessoas são assassinadas e ninguém se importa. E todo mundo deveria olhar para isso com muita vergonha. E não como se tivesse sido algo extremamente normal. E no momento que a gente fala de representatividade na educação infantil, a gente está falando da necessidade de que essas crianças negras, elas se vejam tão bonitas quanto qualquer criança que é colocada como padrão dentro de uma rede social, dentro de um Google, dentro de uma mídia televisiva, nas revistas também, na mídia impressa, nas revistas, nos jornais, nos sites. A gente não está trabalhando pouca coisa aqui. A gente está trabalhando com a valorização da criança negra. Se o professor não consegue entender isso, a gente se pergunta quem mais nessa sociedade irá entender. Se o professor não consegue, nem na Semana da Consciência Negra, porque, na verdade, a gente tem uma lei federal que fala sobre a questão do ensino da cultura afro-brasileira e que fala também da questão, né, da cultura indígena. Mas se você tem um professor que não consegue trabalhar isso o ano inteiro, você espera que, pelo menos, na Semana da Consciência Negra, a gente não tenha uma Semana da Paciência Negra. Porque é preciso ser muito paciente para ver uma pessoa dizer, eu fui chamada de palmito. Gente, vocês não têm noção. Eu era chamada de galega azeda, de galega d'água doce. Eu não vou comparar o bullying que eu sofri, de forma nenhuma, com questões histórico-sociais do povo negro. É uma bobagem sem tamanho. É um preconceito? É. É bullying? É. Mas, dentro da sociedade, dentro dos espaços sociais, o negro ele não tem o privilégio do branco. Ele não tem o privilégio do branco no mercado de trabalho, por exemplo. Como é que você quer comparar? E vir me falar que o preconceito começa pelos negros. Não. O preconceito é da sociedade. É a sociedade que constantemente ensina as crianças que os traços identitários delas
são feios. É a sociedade e a escola que ensina a criança que o cabelo dela parece bombril e que ela deve se afastar ao máximo desse padrão para que ela seja uma pessoa bonita. É a sociedade que é racista, não é o negro. O negro, ele é vítima do racismo. E muitas vezes ele reproduz aquilo que ele ouviu porque ele acredita que é verdade. É a mesma coisa que um homossexual que só é aceito pela sociedade quando ele diz que o que ele faz que o que ele é pecaminoso e é ruim. Então se aceita ele. A sociedade diz, eu aceito você, porque você concorda com os meus preconceitos. Quando um negro fala que não precisa de consciência negra, a sociedade bate palma. Entende? Por quê? Porque ela entende, não. Nós continuamos certos, você continua sendo errado. Nós somos superiores, vocês continuam sendo inferiores. Enquanto dentro da escola e dentro de grupos de educação, a gente não conseguir ter um debate saudável, fundamentado, de pessoas estudiosas, de intelectuais, e a gente ficar trabalhando com preconceito de raça, preconceito de cor, da classe docente, no negro, em relação ao seu colega negro, e o preconceito velado, que é tão nocivo quanto outro preconceito. Eu acho que o preconceito velado consegue ser pior. Porque uma pessoa que tem um preconceito escancarado, ela já mostra que veio. Então, joga-se isso em cima de você, esse lixo em cima de você, e a pessoa fala realmente o que é que ela pensa. E outras pessoas não se sentem tão legitimadas a falar o mesmo que elas pensam. Elas têm vergonha, de certo modo. Elas dizem, não, tá muito escancarado. Mas quando esse preconceito ele vem velado nessa ideia de que a gente só precisa de uma consciência humana. Que consciência humana é essa? Que considera que a escravidão de um povo é algo que deve ser esquecido. Que consciência humana é essa? Que considera que as minhas experiências, enquanto uma pessoa branca, por ter passado por bullying, é a mesma coisa de uma experiência de uma pessoa negra que não passa só por bullying, passa por discriminação, por preconceito e por racismo. Como é que a gente vai avançar em educação com profissionais que não consideram a importância dos movimentos na sociedade? Movimentos que nos trouxeram onde nós estamos, em um espaço que não é o ideal, mas é um pouco mais democrático, um pouco mais justo, é um pouco mais. E por que um pouco mais? Porque ainda existe o preconceito velado. E porque a internet, a rede social, ela tem legitimado esse preconceito velado. E não é à toa que 130% crescente de pesquisa em busca de uma frase que deslegitime essa data esteja aqui na nossa cara escancarada. 130% de aumento nas pesquisas. As pessoas se dão ao trabalho de ir até o Google, subir 130% das pesquisas, buscando uma frase para diminuir a importância da consciência negra. Você não vai ver pessoas procurando uma frase para diminuir a importância da festa junina, para diminuir a importância do dia de São José, para diminuir a importância de qualquer dia que seja. Mas você vai encontrar pessoas buscando frases para diminuir a importância do Dia da Consciência Negra. E por que as pessoas fazem isso? Porque não têm consciência. Não têm consciência da importância da data, da importância dos movimentos, da importância que tem você lembrar que este país foi um país escravista. Que este país demorou muito para abolir a escravidão. Que este país teve dentro dele um clube de eugenia. Que este país intentou um genocídio negro
e que este país teve um genocídio indígena. Nossa bandeira, torça, meu amigo, que sai sangue. Tem sangue de negros e negras. Tem sangue do povo indígena. Tem sangue nessa bandeira. Torce que sai sangue. E a gente ainda vê uma supervalorização de uma cultura eurocêntrica e de uma demonização de uma cultura afro-brasileira dentro de grupos de educação. Pasmem. Não são pais de alunos, são professores, são educadores, são gestores, são coordenadores. Em todo canto, em todas as escolas, fica muito claro que o racismo no Brasil ainda precisa ser combatido por muitos e muitos e muitos anos. Porque as pessoas ainda não entendem que a dor do negro é diferente da dor deles. Que a forma como o negro é tratado na sociedade é diferente da forma como ele é tratado na sociedade. Não é possível que a gente esteja às portas de 2020 com profissionais, professores, falando o que tem falado dentro deste grupo e dentro de outros grupos. Uma excelente tarde, meninas. Muito obrigada por me ouvirem. Eu gostaria muito que em breve a gente tivesse mais atividades sobre consciência negra e sobre cultura afro-brasileira, valorizando as diversas tribos africanas. A gente tem, inclusive, um post lá no Ideia Criativa sobre BNCC na prática, sobre tribos africanas, pouquíssimo acessado, inclusive, porque as pessoas sempre buscam o mais fácil, o que não precisa de aprofundamento. A questão da valorização da música, da dança, dos instrumentos, da cultura como um todo. A gente precisa seriamente parar de achar que existe uma consciência humana. Porque se ela existisse, nós não teríamos, no meio educacional, com tantos professores que estudaram, eu quero crer que estudaram, essas questões, defendendo que elas não existissem. Hoje é dia da consciência negra. Mas amanhã também é. Depois também. E depois também. Porque é preciso que se tenha consciência todos os dias. E é preciso que as nossas meninas negras e que os nossos meninos negros possam sentir-se especiais. Tenho uma filha, cabelo hipercacheado, negra, lindíssima. Constantemente, na própria família, seu cabelo é feio. Seu cabelo é feio. Seu cabelo é feio. Toda a vida trabalhei reforçando para ela a beleza do cabelo dela, a beleza do olhar, a beleza da cor da pele dela. Essa beleza perfeita e maravilhosa. E todas as vezes, ainda hoje que ela sai na rua, sempre tem algum familiar que diz assim: por que você não corta o cabelo? Por que você não alisa o cabelo? A questão é, por que o cabelo da minha filha incomoda tanto vocês? Por que o cabelo armado da minha filha, que de preferência ela arma, ela faz com que o cabelo dela fique bastante volumoso, bastante cheio. Todo o tratamento do cabelo dela é nesse sentido, porque ela ama o cabelo dela, de fato. Porque o cabelo dela eu nunca comparei a Bombril. Agora vai na escola para ver professor usando Bombril para fazer o cachinho dela. Vai na família ver quantas pessoas mandam a menina alisar o cabelo. Porque só é bonito liso. Assim como eu ensino os meus filhos sobre a beleza
dos traços identitários deles, sobre a beleza do cabelo deles. E eu tenho filha extremamente branca, parece leite, e tenho filha negra, lindíssima, do cabelo cacheado. Cada uma é linda. Não se diminui o traço identitário desse para se falar daquele. Mas constantemente as pessoas me dizem o quanto a minha filha, branquinha que nem leite, é a minha filha mais linda. E como é que ela não é modelo? E como é que ela não está sendo capa de revista porque ela é lindíssima? Por conta da cor da menina. A gente precisa pensar seriamente em quanto dos preconceitos que existem na sociedade são firmados dentro da escola por falas nossas, por atividades nossas, por práticas pedagógicas nossas. Quantos de nós vê uma criança negra sofrendo bullying e diz, não ligue, é assim mesmo, tá tudo bem chamarem você de cabelo de bombril. Aí numa semana ela está sendo chamada de cabelo de bombril e está chorando na casa dela, escondido. E na outra semana a professora está usando bombril para fazer atividade. Então, gente, fica essa reflexão aí para vocês. Reflitam seriamente. Quando vocês forem trabalhar a cultura negra, quando vocês forem trabalhar a cultura indígena, pelo amor de Deus, se aprofundem. É necessário. Existem muitos e muitos e muitos livros, sites, vídeos. Não é por falta de material. Muitas vezes é por falta de interesse. Lá no nosso site, a gente deixou um link do site A Cor da Cultura, ou A Cor da Cultura, como vocês quiserem. Importantíssimo. Você precisa aprender. Tem sites inteiros só falando sobre cultura indígena e tem sites inteiros só falando sobre cultura negra. A gente não precisa reduzir as nossas práticas pedagógicas a colar bombril num papel. A gente não precisa reduzir a nossa prática pedagógica a botar lacinhos numa bucha de bombril e colar num papel higiênico e dizer que está valorizando o povo negro. A gente não precisa de maneira nenhuma pintar a cara de preto e fazer blackface nessa data, porque blackface é racismo. A gente precisa seriamente começar a estudar mais, começar a ler mais sobre a cultura afro-brasileira, sobre a cultura indígena, para que a gente abandone de vez essa ideia de que negro é personagem, de que índio, de que indígena é personagem. A gente precisa seriamente começar a fundamentar as nossas práticas pedagógicas quando a questão é o outro. Se não dói em você o preconceito que o povo negro sentiu, você não tem empatia. Se não dói em você o fato de um povo ter sido escravizado por conta da cor dele, ter sido tratado como bicho, ter sido vendido, ter sido violado, estuprado, espancado, morto, caçado, falta empatia. E é preciso ter empatia para ensinar. É preciso ter empatia para dar aula. Porque você vai entrar em contato com diferentes alunos de diferentes culturas. E constantemente você vai precisar exercitar empatia. Então, antes de fazer qualquer atividade, pense como se sentirá o seu aluno frente àquilo que você está propondo. E pare de achar que porque você não sente nada, porque não dói em você, não vai doer no outro. Pare de pensar que porque você não tem empatia, o outro também não deve ter. Tá bem? Fiquem com Deus e até mais.